Oi pessoal, bom, esse aqui é um vídeo de tentativa de mini flashback da aula de cinética microbiana. Eu vou tentar fazer em 10, 15 minutos uma passada sobre a aula que a gente teve hoje cedo ou vai ter daqui a pouco para o pessoal do noturno. Vamos lá? Bem-vindos ao meu caderno de novo. Bem, vou começar aqui retomando os conceitos com vocês. Antigamente a gente tinha só as enzimas, elas estavam em concentração constante, nós tínhamos a reação das enzimas com o substrato, a formação do complexo enzima-substrato, que estava em concentração constante também. Em vez disso agora, a gente tem os micro-organismos, eles se dividem, se multiplicam ao longo do tempo de reação. Então, nós vamos chamar de P a concentração do produto, X a concentração de micro-organismos e S a concentração do substrato. Estudar a cinética microbiana diz respeito a estudar as velocidades de geração de produto, crescimento microbiano e consumo de substrato. Então, nós vamos começar por estudar as velocidades instantâneas, que são definidas por Rx, Rs e Rp, para micro-organismos, substrato e produto. Elas são dx/dt, menos ds/dt e dp/dt. Atente para o sinal negativo dessa derivada, pois o substrato está caindo, né? Dê uma olhadinha lá na figura que tem na nossa página do Moodle para verificar. O substrato cai, então a derivada do substrato com o tempo é negativa. Uma definição especial de velocidade é a produtividade em micro-organismos, Px, é a velocidade extrapolada para todo o tempo de processo. Então, a gente tem x máximo menos x0 dividido pelo tempo de processo e nós podemos ter também a produtividade do produto, que é pp, concentração máxima de produto menos a concentração inicial de produto dividido pelo tempo final de processo. Nós temos depois o cálculo das velocidades específicas, que são μx, μs e μp. μx vai ser calculada pela divisão de Rx por x, Rs por x vai dar μs e Rp por x vai dar μp. Ou seja, a gente tem que as velocidades específicas, elas são sempre em relação aos micro-organismos. Então, perguntas interessantes a serem feitas são: quanto temos de micro-organismos no momento da medida da velocidade? Ou qual a concentração de micro-organismos quando medimos as velocidades? μx será a velocidade específica para os micro-organismos, será Rx por x, μs, velocidade específica de consumo de substrato, Rs por x, e μp, a velocidade específica de formação de produto, que vai ser Rp dividido por x. Bem, agora a gente vai para os fatores de conversão. E meu caderno não está muito bem organizado e eles estão aqui. Os fatores de conversão, eles são representados pela letra Y. Nós temos o fator de conversão que correlaciona o consumo de substrato e a geração de micro-organismos, YXS, o fator de conversão que relaciona o consumo de micro-organismos e a geração de produto, YXP, e nós temos também o fator de conversão que correlaciona o consumo de substrato com a geração de produto, YPS. YXS vai ser ΔX sobre ΔS, YXP vai ser ΔX sobre ΔP e YPS vai ser ΔP sobre ΔS. Aqui está faltando um sinalzinho negativo nos deltas S, né? Porque vocês percebem aqui que é menos ΔS na realidade, porque S0 menos S, S0 menos S. Agora, se nós pudermos considerar esses fatores constantes ao longo de todo o tempo de cultivo, no final a gente vai ter x igual a x máximo,
P igual a P máximo e S igual a zero ou desprezível perto de zero. E aí nós vamos poder escrever yxs como x máximo menos x0 dividido por S0, yxp como x máximo menos x0 dividido por P máximo menos P0 e yps P máximo menos P0 dividido por S0. Se nós isolarmos x máximo na equação 12 aqui atrás, não é 13, é 12, nós vamos ter que x máximo é igual a yxs multiplicado por S0 mais x0. Se esses fatores puderem ser considerados constantes, nós podemos então escrever o que eu tinha escrito lá na equação 12. Yxs é igual a x máximo menos x0 dividido por S0. Note que x0 é a concentração de x em T0 e S0 é a concentração de S em T0. Em qualquer tempo, a gente vai ter um x e o seu parzinho S. Então, a gente pode escrever em qualquer tempo que yxs vai ser x máximo menos x dividido por S. Isolando o x aqui, nós temos que x é igual a x máximo menos yxs multiplicado por S. Plotando x por S, nós temos uma reta. Nós temos aqui o ângulo teto e a teta, e a tangente de teta nos dá o valor de yxs. Agora, pode ser que esses fatores não possam ser considerados constantes. E se eles não puderem ser considerados constantes, em vez de alfa, nós utilizaremos um diferencial. Yxs será, então, dx sobre menos ds, yxp será dx sobre dp e yps será dp menos ds. Olha só, se eu quiser dividir todo mundo por dt, eu posso e eu vou obter, então, que yxs é rx sobre rs, yxp é rx sobre rp e yps é rp sobre rs. Dividindo todos os termos por x, eu tenho que yxs é μx dividido por ms, yxp é μx dividido por mp e yps é mp dividido por ms. Nós chegamos então aqui na equação 18. Yxs μx sobre ms, yxp μx sobre mp e yps mp sobre ms. Equação 20. Nós conseguimos relacionar todos os coeficientes de conversão. Se nós escrevermos yxs igual a μx sobre ms e multiplicarmos em cima e embaixo por mp, nós vamos ter que yxs é igual a yxp multiplicado por yps, nossa equação 21. Bem, por que será que os coeficientes de conversão nem sempre podem ser considerados constantes? Porque tem uma parte da concentração do substrato consumida ou da quantidade de substrato consumida que gera energia para a manutenção, não só para o crescimento. Em função de entender isso, Peart definiu o coeficiente de manutenção de Peart, que é a velocidade específica de consumo de substrato que gera energia para a manutenção. Ele disse, então, que a velocidade de consumo de substrato seria uma velocidade de consumo de substrato que gera energia para o crescimento, mais uma velocidade de consumo de substrato que gera energia para a manutenção. Usando a velocidade de consumo de substrato que gera energia para crescimento, Peart definiu o coeficiente de conversão verdadeiro, y'XS, que relaciona Rx com Rs de crescimento. Isolando o Rs de crescimento, substituindo na equação 23 aqui de trás, essa daqui, ó, a gente chega em Rs é igual a Rx dividido por y'XS mais Rs de manutenção. Dividindo todos os termos por x, a gente tem μs é igual a μx dividido por y'XS mais m. Isso aqui é uma equação da reta e vocês podem verificar a representação gráfica dela aqui. Se nós plotarmos μs por μx, o valor mínimo da velocidade específica do substrato é m e a tangente do ângulo alfa
vai dar o inverso do coeficiente de conversão verdadeiro y'(xs). Agora, sem mais delongas, nós vamos para a curva de crescimento microbiano, que dessa vez vem em 7 fases. Aqui a gente tem a concentração de micro-organismos pelo tempo, num cultivo descontínuo de micro-organismos. Então, primeiro a gente vai ter a fase 1, que é a dita fase de latência ou fase lag, quando x é constante igual a x0. Depois a gente vai ter a fase 2, que é a fase de aceleração. Aqui a gente vê um aumento gradual de RS e, obviamente, Rx, e um aumento gradual também de μS e, obviamente, de μx, μp também. Quando a gente termina essa fase aqui no tempo inicial, todos os micro-organismos estão dividindo-se em tempo constante e mínimo. E a velocidade específica de crescimento microbiano nessa próxima fase 3 será constante e máxima. Essa fase 3 é a chamada fase log. μx, então, é igual a constante e máxima. A gente pode escrever que μx é igual a μ máximo. Nós temos, então, que μx vai ser igual a dx dt multiplicado por x, que é igual a Rx dividido por x, como sempre. Como μx é igual a μ máximo, a gente pode escrever que μ máximo é igual a dx dt multiplicado por 1 sobre x. E, isolando dx dt, a gente percebe que Rx aqui, dx dt, vai ser igual a μ máximo multiplicado por x. Isso é como falar que a velocidade de crescimento é diretamente proporcional à concentração de micro-organismos, da mesma forma que a velocidade máxima de reação enzimática era proporcional à concentração de enzimas ativas na reação. Agora, se a gente integrar essa equação 27 aqui, nós vamos ter como resolução ln de x menos ln de xi, que vai ser igual a μ máximo que multiplica t menos ti. Aqui a gente pode escrever ln de x sobre xi igual a μ máximo que multiplica t menos ti. Se nós considerarmos x qualquer valor da concentração microbiana que eu consigo medir aqui dentro da concentração 3, qualquer valor entre xi e xc, 2xi está dentro deste intervalo. Então, se eu puder considerar x igual a 2xi, significa que eu levei um tempo necessário para uma população microbiana dobrar seu número de indivíduos. E isso é o tempo de geração. Eu posso substituir t menos ti pelo tempo de geração. Aqui eu tenho, então, ln de 2xi sobre xi igual a μ máximo multiplicado pelo tempo de geração. Eu posso cortar xi com xi, fico com ln de 2 é igual a μ máximo multiplicado pelo tempo de geração. E a definição do tempo de geração, que é ln de 2 dividido pelo μ máximo. Lembra que o tempo de geração é o tempo que um micro-organismo leva para virar 2, ou o tempo que uma população leva para dobrar seu número de indivíduos. A próxima fase é a fase linear de crescimento. Nós estamos falando dessa fase aqui, aonde nós temos velocidade específica de crescimento constante, que é igual a dizer que Rx, que é igual a dx dt, é constante, portanto, a gente escreve Rk. Aqui a gente pode escrever, então, que dx é igual a Rk vezes dt, e a integral de dx de xc a qualquer x vai ser igual a Rk, que multiplica a integral de dt de tc a qualquer t dentro da fase 4. Aqui a gente vai resolver e chegar que Rk é igual a x menos xc dividido por t menos tc. A fase 5, a próxima fase, é chamada de fase de desaceleração. Olha só, as velocidades começam todas a decair até que chegam a zero no final dessa fase, quando a gente define como tempo final de processo para muitos dos processos que têm a formação de produto associada ao consumo de substrato. Aqui, então, μx e Rx são decrescentes e nós temos decretado o fim de processo. A próxima fase é a fase estacionária. A fase estacionária, ela é essa fase aqui.
o que acontece é que x é igual a x máximo e é constante, dx dt é igual a zero, o que dá para escrever que Rx e Mx são iguais a zero. Mas é importante considerar que há divisão celular, mas a velocidade de crescimento é igual à taxa de morte microbiana. Na fase 7, o que predomina é a lise celular ou declínio. Aqui, a taxa de morte é superior à velocidade de crescimento e o shape de curva que a gente enxerga é esse daqui, o número de micro-organismos caindo. A última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, então, é o modelo de Monod, que é o modelo mais importante no contexto dessa disciplina. Há vários outros que estão bem especificados lá na aula inteira, que vocês têm no PowerPoint, mas o modelo de Monod é Mi é igual a Mi máximo multiplicado por S, dividido por KS mais S. Então, a gente tem aqui, ó, Mi por S, aqui nós temos o valor de Mi máximo, e aqui do micro-organismo A, aqui nós temos outro valor de Mi máximo para o micro-organismo B. Se nós pegarmos esse Mi máximo do micro-organismo A, dividirmos por 2 e formos até a curva de crescimento do micro-organismo A, rebatermos aqui para baixo, a gente encontra KS do micro-organismo A. Se nós pegarmos Mi máximo de B, dividir por 2 e viermos até a curva aqui do crescimento de B também, nós vamos ter KS de B. A gente tem, então, que o KS do micro-organismo A é maior do que o KS do micro-organismo B, e por isso o micro-organismo B é mais afim do substrato, porque com concentrações menores ele já atinge velocidade máxima. Era isso que eu tinha para falar nesse mini flashback para vocês, e espero que eu tenha ajudado. E, mais uma vez, desculpem o amadorismo, nós estamos em época de crise, tentando dar um melhor de nós mesmos. Um beijo para vocês e até a próxima.